Olá, muito boa noite. Reparou uma mudança por aqui? Novo nome, novo cenário e a credibilidade que você já conhece. Hoje damos início ao Multi Entrevistas, o novo programa do canal Multi RS. Para abrir com chave de ouro, vou falar sobre as conquistas dentro e fora das quadras com o ex-jogador de vôlei Roberto Minucci Júnior. Eu sou o Glauco Paza e o Multi Entrevistas está no ar. Minucci, muito obrigado pela sua presença aqui no Multi Entrevistas. Um prazer lhe receber aqui e contar um pouco da história do atleta consagrado. Quantos anos como jogador de vôlei, Minucci? Obrigado, Glauco. Obrigado pelo convite aí para estrear. Estreia, a gente estava conversando. Com o pé direito. Estreia sempre é um momento especial e de muita responsabilidade. Eu gosto desses momentos, acho que minha vida foi me colocando sempre em momentos de muita responsabilidade, de muita exposição. E a vida do atleta foi assim, né? A gente é moldado a estar sempre exposto, a estar sempre... não importa o momento que a gente está na vida, o jogo é aquele horário e a gente tem que estar lá, né? Então foram 17 anos no vôlei, foi muito pouco. Se a gente pensar, normalmente a carreira esportiva, né, ela se começa muito cedo. Eu comecei muito tarde no vôlei. Eu sou um improvável aí de muitas coisas que eu já fiz na vida. E eu comecei com 17 anos no vôlei. E joguei futebol até lá. Mas jogava futebol antes. Joguei Qual futebol. é a posição? Então, esse é o motivo de eu parar de jogar, né? Eu comecei bem, camisa 10, aí fui segundo volante, camisa 8, volante, lateral direito, zagueiro. Quando eu fui para o banco na zaga, eu falei, vamos me botar no gol. Mas o tamanho atrapalhava, Minucci? 2,5 metros de altura? Mas o futebol era ali de moleque, né? Acho que eu nunca pensei em ser um jogador profissional de futebol. Jogava porque eu gostava muito, jogava futebol de salão muito. Em Caxias, isso? Em Caxias, jogava campeonato estadual aí. E o futebol de salão eu adorava, muito rápido, né? Muito mais cabeça ali. Mas fui crescendo realmente e o pessoal vai ficando mais ágil. Mas nunca foi assim a minha ideia virar um jogador profissional de futebol. Joguei, sou da mesma geração do Ronaldinho, eu sou 81, o Ronaldinho é 80, a gente chegou a fazer um jogo ali, que foi o meu início no Juventude. E então, assim, são grandes lembranças, mas o esporte sempre ali, na competição, eu era capitão dos times que eu jogava, né? Era outro esporte, outra dinâmica, mas era o mesmo ambiente. Quando eu desisto do esporte, assim, como uma prioridade da vida ali, eu entro numa escola técnica em Caxias do Sul para estudar, né, no segundo grau, né, o ensino médio agora, fazer manhã e tarde, para já sair do segundo grau ali encaminhado em alguma profissão, era em processamento de dados, pegava bem ali Windows 95 chegando, Puxa. 96, 97, 98, fazendo programação, uma paixão da minha vida, programar e criar, né, naquela época, os primeiros softwares ali com linguagem visual. E nessa escola, que a gente estudava manhã e tarde, tinha uma tarde que era só de esportes. E aí eu fazia todos, era 1 hora por esporte, fazia todos os esportes, e foi a primeira vez que eu consegui ter um time de vôlei. Porque, convenhamos, cara, o vôlei não é um esporte muito fácil de se jogar e muito atrativo. Em todos os esportes, se tu souber jogar direitinho, tu pega a bola, tu te diverte no basquete, tu fica com ela. O vôlei é um toque só na bola. Se tiver um cara que não sabe jogar, acabou o jogo direitinho, né? Então, na educação física, tu tem 1 hora para jogar, se é uma bola só, sai um manchetão para lá, até buscar ela, já passou o tempo. Então, eu sempre jogava outros esportes. Até que ali na escola teve essa turma boa, aí a gente começou a jogar, começou a competir, e aí num ano muitas coisas mudaram. Quando eu termino a escola e já tinha o vestibular marcado e tudo certo, estágio até da minha sequência da escola técnica, nesse meu último ano de vôlei, eu decidi jogar vôlei, joguei vôlei no colégio, do colégio fui para a equipe da UX, né, em Caxias do Sul, sub-18. Cara, muito rápido, em 3 meses eu já era o capitão do time, a gente já era campeão estadual pela UX, de lá eu fui convocado para a Seleção Gaúcha, fiquei na Seleção Gaúcha, fui para o Campeonato Brasileiro, a gente foi vice-campeão brasileiro e campeão dos Jogos da Juventude, e quando termina esse ano de 98 aí, que foi intenso, eu chego em casa e tem uma ligação do Percy, que era o técnico da Seleção Brasileira Sub-18, me convidando para jogar na equipe dele no Paraná. E aí eu tinha uma decisão muito séria a fazer. Vestibular, sequência, estágio profissional, tudo que eu já tinha na programação. Da encruzilhada, né? Chega aquele ponto, escolhe um lado ou outro. 17 anos e uma questão profissional já bem encaminhada na área da programação, na área da informática. O mercado estava crescendo muito, eu era muito bom no que eu fazia. Ou a possibilidade de tentar botar em prática aquele sonho de menino que foi a vida inteira atrás de uma bola. Era outra bola, mas era um momento. E o sonho de todos os esportistas, eu acho, cara, de um dia tentar vestir a camisa da seleção brasileira e defender o país, né? Eu acho que eu sempre fui muito motivado inconscientemente pelo meu pai, que foi do Exército, a representar a pátria, sabe?
E ali eu tinha uma chance, foi tão rápido que aconteceu e eu decidi, olha, eu vou tentar, né? Eu vou arriscar. Era muito tarde, eu tinha começado com 17 anos, tinha muita deficiência técnica, o vôlei é um esporte muito técnico, um toquezinho só na bola, tem que estar muito bem. Mas eu quis arriscar. E aí eu fui para o Paraná e também foi muito rápido. Em poucos meses já estava na seleção sub-18, fui titular da seleção brasileira sub-18, mundial na Arábia Saudita, já estava em equipe profissional naquele mesmo ano. E então, num tempo de um ano, eu saí do aprender a jogar vôlei. Isso significa amadurecer também de forma muito rápida. Mas aí, antes de chegar na seleção e nos grandes títulos, enfim, a família, como é que viu esse momento? Pô, o Minucci escolheu jogar. Cara, meus pais sempre me apoiaram, eu sempre fui um cara muito decidido, né? Mas sempre muito próximo aos meus pais. E na época eu conversei com meu velho e eu falei, cara, vamos conversar com o pessoal, né? Eu tenho essa vontade de ir. E a gente foi conversar com alguns profissionais do vôlei, técnicos que já viviam aquele momento assim há muito tempo. A gente estava um ano só no vôlei, né? Para perguntar, cara, vamos ser honestos aqui. Tem chance de eu jogar? Tem chance de eu virar um jogador? Sabe? Sem agradar. E eu fui lá perguntar para as pessoas o que elas achavam de mim. E muita gente falou, olha, cara, o que tu aprendeu num ano, eu arriscaria. Então, quando eu senti que eu tinha chance, falei com meu pai e falei, cara, vamos lá, vai ser uma baita experiência. Nunca morei fora de casa. Menino mimadinho, né? Tava com fome, sanduíche, levava sanduíche. Nescauzinho, levava Mas não era Nescauzinho. filho único. Não, tinha uma irmã mais velha. Aham. Tenho uma irmã mais velha. E aí fui lá me meter numa república com mais 20 e poucos caras, tendo que lavar as minhas próprias cuecas. E aí Nossa. foi uma grande experiência de vida. Tinha certeza que ia valer a pena, só por isso. Mas de brinde, né, me trouxe essa oportunidade de eu iniciar minha profissão também. Bom, isso ajudou certamente a formar o cidadão, a pessoa Roberto Minucci Júnior. As dificuldades que você relembra que aconteceram pelo caminho, o que foi pior? Cara, cada estágio da vida é muito diferente, né? A gente vai passando ali a contabilidade dos números, né? Dos 17 para os 20, para os 25, para os 27, para os 30, para os 40. Vai mudando as prioridades, vão tendo filhos, né? E vão mudando os momentos, quais são os mais desafiadores ou não. Como a gente estava falando da estreia aqui, tudo que a gente encara a primeira vez parece ser um terror. Na segunda já não tem problema. Então, todos os meus primeiros momentos, eles pareciam ser os piores momentos, né? Mas, sem dúvida, extrapola um pouco a parte do esporte, mas eu tive um problema de saúde muito grave, com 23 anos, e foi um momento que pegou o Roberto como pessoa, como filho, como pai, né? A Isabela tinha 6 meses, está com 21 hoje. E com 23 anos de idade tinha tudo, era a carreira, era tudo, era a vida, né? Descubro um problema cardíaco e não era um problema simples, foi o primeiro caso no mundo de aneurisma de aorta no esporte de alto rendimento, então não se tinha protocolo, não se tinha ninguém. Como é que você descobriu isso aí? Um exame de rotina? Exame de rotina. Sou muito abençoado, cara, sou um cara muito abençoado por Deus, assim, e eu vejo a espiritualidade agindo na minha vida o tempo inteiro. Infelizmente, uma notícia triste foi o que causou a descoberta do meu, né, que salvou a minha vida. Em 2004, se a gente lembrar, morreu um jogador de futebol, o Serginho, do São Caetano. Serginho, zagueiro de São Caetano. Né? E acho que todos nós, esportistas, estávamos assistindo esse jogo, né, contra o São Paulo. E a morte dele fez com que a junta médica ali no esporte decidisse por colocar alguns exames de rotina, mudar um pouquinho os protocolos, né? Então, por exemplo, um exame de imagem, um ecocardiograma, ele era um exame feito por amostragem. Se faziam vários exames de rotina, mas um ecocardiograma, que era um exame caro e tal, era feito pelo histórico, assim, não era em todo mundo. E a partir da situação do Serginho, foi obrigatório o ecocardiograma para todos os atletas. E eu me apresento na seleção brasileira. Era o meu ano, porque, imagina, até 2004, Olimpíada de 2004, os meus concorrentes à minha vaga, quando eu chego na seleção, era Giba, Giovani, Naubert e Dante. Então, só isso. Cheguei lá como revelação, batendo palma, ainda chegou eu e o Murilo, que depois foi melhor do mundo também. Então eu tinha 3 anos para estar na seleção me preparando pós-Olimpíada de Atenas, quando Giovani e Naubert sairiam da seleção. Nesses 3 anos me preparei bem, fui 3 vezes seguidas o melhor atacante do Campeonato Brasileiro, cheguei não perdi um dia, prontinho para o meu momento. E ali, quando eu me apresento, se faz um ecocardiograma e se descobre um aneurisma de aorta, que é uma dilatação na artéria aqui bem em cima, assintomático, né? Porque na verdade foi
foi inflando, né? Foi dilatando, o que até melhorava o fluxo cardíaco, se a gente for pensar assim, fluxo de sangue. Então não era coisa que atrapalhava ou que dava falta de ar, mas era fatal, né? E no estágio que estava, todo mundo ficou com muito medo, porque já estava muito avançado, era para qualquer momento. Quando eu fiz o exame, eu recém tinha jogado a final da Superliga de vôlei, jogado muito bem, e tem uma imagem emblemática que eu faço um bloqueio, uma vibração assim, no tie break, né? E ali o médico olhou e falou, cara, é muito arriscado isso aqui. Ali tu já estava com a doença, entendeu? Podia ser em qualquer momento desse. Então, da descoberta do problema até a cirurgia foi uma semana. Eu descobri e na outra sexta-feira eu marquei minha cirurgia. Mas mesmo com a cirurgia tinha aquela dúvida, volto a jogar ou não volto? Não, a chance era... aneurisma de aorta no esporte, todos tinham morrido. Não tinha. Sai matérias nos jornais, que inclusive eu levo hoje na minha vida, nos meus treinamentos e palestras, enfim, matérias nos jornais dizendo, cara, nunca mais, de jeito nenhum, é bem assim, de jeito nenhum pode voltar a fazer atividade esportiva. E eu comprei os jornais na época e falei, será, né? Será? Com 17 não poderia jogar vôlei e deu certo. Quantas coisas disseram na minha vida que eu não ia poder e deu certo. E aí vem muita coisa que eu levo comigo, né? O impossível ou o improvável, né? É porque é muito difícil? É porque é muito, 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 muito difícil? Ok, mas não é impossível. Impossível é se o juiz apitou o jogo e não tem mais como jogar o jogo, beleza. Mas enquanto a gente está jogando, minimamente há uma chance. E eu me coloquei à disposição de ser o cara para investigar e saber o porquê não. Então, quando eu via que era muita gente dizendo que não ia dar para eu jogar, eu fiz ao contrário. Eu comecei a pesquisar por que não. Não porque eu posso jogar. Não. Eu queria opiniões científicas que me dissessem por que eu não poderia mais jogar vôlei. E eu fiz ao contrário. E eu fui investigar e marcava consulta com todo mundo depois da minha cirurgia, querendo uma opinião técnica. Por que é que cientificamente eu não posso mais praticar esporte? E foi uma investigação muito longa. Foi uma fase muito interessante da minha vida, muito bonita, mas com certeza da descoberta do problema e todos os riscos que envolviam, e era a vida, né? Não era nada. Se desse errado, eu não ia. Não era qualquer coisa. Se desse errado, não é que eu ia ficar limitado. Se desse errado, acabou. Quanta noite de sono perdida? Foi uma semana. Eu decidi muito rápido. Cara, eu decido rápido as minhas coisas. É. Eu acho que o vôlei também me ensinou isso. Mas para voltar a jogar, quanto tempo? 9 meses, 10 meses. Então, tudo isso. Aí sim. Mas agora eu te falo 9 meses, 10 meses. Mas quando começou, era sem data. Era um não. Eu estava contra o não. Eu nunca mais ia poder jogar. Eu comecei uma investigação para tentar achar algum fator que me dissesse que eu poderia jogar. Então eu já tinha o não. Foram 9 meses insistindo e progredindo, cientificamente, com muita segurança, para que eu achasse o porquê não. E ninguém encontrou o porquê não. Né? Isso só relembrando que idade, Roberto? 23 anos, em você 2005. Você voltou já, ainda com 23 ou voltou já com 24? Eu voltei no outro ano, voltei em 2006. É que a Superliga, ela pega ali, né? Sim, é o calendário, né? Um pouquinho diferente. Eu voltei para valer para jogar a Superliga 2007, 2008 ou 2006, 2007. 2006, 2007. E voltou diferente? Cara, minha vida voltou diferente, né? Só acho que na hora que eu descobri o problema já ficou tudo diferente. Naquela noite, passei uma noite inteira chorando e me questionando, mas ao mesmo tempo me ouvindo e achando as respostas, assim. E até eu te pergunto isso, desculpa, Minúcio, porque eu tô olhando aqui, foram 4 anos consecutivos de revelação, melhor atacante, quer dizer, um auge que de repente você viu ali que poderia ser interrompido. Então isso psicologicamente eu imagino que tinha que tratar de alguma forma. Buscar apoio no quê? Além da explicação científica. Cara, minha vida sempre foi de conquistas. Sempre. Então ali é só as conquistas profissionais. Mas pessoais eu estava constituindo família, minha filha estava vindo. Era tudo junto. Né? Então, quando vem um problema cardíaco, ele para toda a sequência, toda a evolução. A evolução profissional, a evolução do menino que está virando pai e tem uma filha de 6 meses, os pais que estão ali, toda essa jornada que estava indo muito bem, e mesmo se não tivesse, né, era um momento de reflexão. A ciência está aí para nos confortar, mas tem horas, cara, e a gente sempre... Essa expressão é até meio ruim, né? Tem horas, deveria ser toda hora. Mas eu sempre tive os meus 2 pés na espiritualidade, sempre tive muita fé, e não uma fé cega,
sempre fui curioso pra caramba para entender o que é esse nosso planeta, o meu Deus, quem está comigo, e cada um tem a sua crença e a sua maneira de se conectar, e eu tenho a minha. E ali foram momentos de conversas e conexão muito profundas para entender quem eu sou, onde eu estou e onde eu quero chegar. E então, desde a descoberta do problema, não houve uma mudança na minha vida, mas houve convicções validadas, sabe? Não chegou aquele momento, cara, se eu passar por essa, eu vou mudar isso, vou mudar isso, vou mudar isso. A coisa mais bonita que eu descubro é que eu não tinha que mudar muito, que eu estava no caminho certo. Porque é um baita momento de reflexão, cara. Tu entrar numa maca, sabendo que o cara vai te abrir o peito, vai te desligar todo, e falou, cara, se tudo der certo, tu volta, se não der certo, já não volta. Essa é a cirurgia cardíaca. Não tem meio do caminho, né? Então é um baita ponto de reflexão, é uma ida naquela maca ali que muita coisa vai passando na cabeça. E eu me preparei muito para aquele momento. E eu fiz uma reflexão até lá para dizer assim, caramba, cara, como é que foi? Se acabar tudo agora, como é que foi? E eu falei, foi bom. Mandei bem. Então foi muito importante a reflexão para eu validar as minhas convicções. E, obviamente, reforçar algumas, né? E depois que a cirurgia dá certo, aí é só alegria, cara. Aí tu tá de volta e aí o teu nível de dificuldade ou de reclamação já passa a ser muda. outra coisa, né? Aí muda. Isso serve para todo ser humano, né? Depois que ele enfrenta um grande percalço, ele começa a ver o mundo de forma diferente, né? E aí temos o Minuzzi com 4 ouros, né? O título de mundial com a seleção brasileira. Nós já falamos aqui dos títulos individuais, né? De revelação, de melhor atacante, enfim. Mas essa seria a sua grande vitória, não? Cara, essa foi um jogo só. Mas não foi um baita jogo. Era eliminatório. Foi um baita jogo. Da vida foi um mata-mata, né? Poxa, é irônico, mas quem passou por isso pode falar. Cara, eu tive várias já da minha vida, cara. Eu sou um cara de muita conquista e muita pancada. E eu tô o tempo inteiro me investigando e aprendendo, sabe? E, poxa, eu tenho 4 filhos, cara. Tenho 4 ouros de Liga Mundial e tenho 4 filhos. Eu tenho tantas vitórias, cara. Eu tenho tantas conquistas na minha vida. E eu tenho aprendido muito, cara. Muito, 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 muito. E tenho aprendido a entender que as grandes conquistas, às vezes, elas não vêm na medalha de ouro, sabe? As grandes conquistas vêm justamente nesses momentos. Nos momentos de maior dificuldade, no momento de maior exposição, no momento de maior crise. Que é o momento que a gente está acostumado a cair fora. Que é o momento que a gente está acostumado a terceirizar. Que é o momento que a gente está acostumado a dizer assim, cara, aconteceu, não é muito meu padrão, mas aconteceu, então eu esqueço. E eu aprendo, cara, que talvez as maiores vitórias, os meus maiores títulos hoje em dia, eles têm vindo dos momentos mais difíceis da minha vida. Da maneira como eu os enfrento hoje em dia, ainda. E eu acho que aí tem uma coisa que me leva a pensamentos bem diferentes, sabe? A vida do esportista, a vitória está em subir o primeiro lugar do pódio. E de repente na vida, cara, não é lá no final, sabe? O título está no meio da jornada, está como se leva a jornada. Lá na frente tem a condecoração, mas ela está muito mais voltada à alegria e prazer do que à felicidade. Isso pode estar no dia a dia. Ele é o dia a dia. Não necessariamente lá no fim de um grande objetivo, né? Cara, eu venho aprendendo que o final da história e tu botar a medalha no peito tem muito mais a ver com alegria e com prazer. A caminhada toda, essa é a felicidade. Mas aí, pegando esse gancho, porque aí também temos que falar daquele jogador que subiu ao pódio e junto com uma seleção que tinha nomes que a gente já citou aqui, enfim. E o que te traz esta experiência no voleibol para a vida também? Agora, não falando apenas do aspecto pessoal lá da doença, mas sim da competição. Cara, primeiro, o meu esporte, o voleibol, que é um esporte completamente diferente dos outros. Vamos comparar com o futebol, que é o nosso aqui, que a gente mais vive, né? O gestor do futebol é o tempo. São 90 minutos. Então, tu está jogando e tu tem já aquele cara que comanda, que é o tempo. É tudo em cima do tempo. A gente segura o tempo, quanto tempo tá, o que a gente vai fazer, e se faz um gol, gasta-se o tempo. Vira-se passivo, se recolhe, deixa o tempo passar. Tu vê o outro time ficando mais agressivo e o time que está ganhando ficando mais passivo. O voleibol é totalmente ao contrário. O voleibol, se a gente for comparar com o futebol, é aquelas peladas quando a gente era criança. 3 vira, 6 acaba. Tem que performar para acabar o jogo. Futebol não tem que performar para acabar o jogo. Tu tem que performar em algum momento e depois tu tem que parar de performar. Tu tem que fazer uma defesa, tu tem que esperar o jogo acabar.
O voleibol, cara, são 3 sets para ganhar o jogo. Se não ganhar os 3, não ganha o jogo. Para ganhar os 3 sets, tem que ganhar o primeiro. Para ganhar o primeiro, tem que fazer 25 pontos. E para fazer 25 pontos, tem que fazer o próximo. Não tem outra maneira de ganhar, a não ser agressivo. Então, primeira coisa é o meu esporte. Ele toma decisões em milésimos de segundo, em um toque só na bola, não existe muito equilíbrio, não existe muito momento. Do jeito que vier, tem que se resolver e tem que estar pronto para resolver. Então, a preparação é muito pré. No futebol, a preparação é durante e pós. Recebi a bola, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Vôlei, a qualquer momento a bola vem, eu tenho que decidir. Programação mental já antecipada. Dentro disso, jogar em seleção brasileira, cara, liderado pelo Bernardinho, sentar numa mesa o dia inteiro com Giba Giovanni, Naubert, Dante, Anderson, André Nascimento, Ricardinho, Maurício, Escadinha e depois toda a nova geração que veio junto comigo, cara, todos os dias é um baita aprendizado, cara. Entender como todos aqueles caras, todos os melhores do mundo e várias vezes no coletivo e no indivíduo, como eles agiam, como eles reagiam depois de uma vitória, depois de uma derrota, com algum problema em casa, nos momentos que estavam treinando mal, nos momentos que estavam jogando mal, nos momentos que estavam jogando bem, cada reação diferente um do outro. Rapidamente, um dos grandes aprendizados que eu trago é que todos somos diferentes, cara, e se o Giba tivesse que jogar igual o Naubert, nunca ia ser um grande jogador. Agora, uma curiosidade, Minuzzi, dá a impressão, quem olha de fora, assim, é que a autocobrança é muito forte, e às vezes até extrapola. E aí eu dou o exemplo, talvez o mais forte, seja do Bernardinho, que é um cara que se cobra muito também. Isso não é prejudicial? Cara, ele tem o jeito dele, né? Assim como o Zé Roberto, por exemplo, é como se fosse o oposto, né? Se a gente olha os dois técnicos super vitoriosos. Eu trago muito isso para meus amigos do futebol, que é uma paixão louca. Eu falo, cara, dá para ser campeão de qualquer maneira. O próprio vôlei nosso aqui, super campeão, Jorginho Schmidt. Muito diferente do Marcelo Francoviac, que foi campeão comigo aqui na Ubra. Campeões, escolas completamente diferentes e metodologias completamente diferentes. Bernardinho, completamente diferente. Então, o principal é, né, de novo, quem sou e como eu devo agir. O Bernardinho, cara, ele é um cara que ele tem aquilo. E uma vez eu escutei, ele falou, cara, eu tenho que botar para fora. Até o médico deve ter dito para ele, não guarda isso aí tudo, cara, senão vai dar... Aí pode ser prejudicial. Tudo que é em excesso é prejudicial. Seja trabalho, seja falta de trabalho, seja o que for, cara, eu acho, mas eu acho que o pior é a gente tentar ser quem a gente não é, sabe? É tentar dizer pro Bernardinho, não pode ser assim, você tem que ser um pouco mais calmo. Ou chegar pro Zé Roberto e falar, não pode ser assim, tem que ser um pouco mais agressivo. E era o que eu estava dizendo. Se disser pro Giba jogar igual o Naubert, vai ser um péssimo jogador. Se tiver o Naubert jogar igual o Dante, vai ser um péssimo jogador. O que eu mais vejo daqueles caras é que o Giba só era Giba quando ele era Giba. Uhum. E assim somos nós, sabe, cara? Isso é um aprendizado que o voleibol traz do dia a dia dos caras de extrema alta performance. Você conseguiu, com o próprio Minuzzi, ter um comportamento adequado? Ou você... Porque a gente estava conversando aqui, né, que antes das estreias era um problema. E muitas vezes, depois do jogo de estreia, vocês pegavam no vestiário dizendo, poxa, ainda bem que terminou e vamos lá para o segundo. Era uma cobrança muito própria isso, né? Eu me conhecendo o tempo inteiro. Ainda em processo de, né? Talvez quando eu tiver a idade do meu pai, com 77, já fique menos, mas é um processo de autoconhecimento o tempo inteiro, cara. E no esporte, cada jogo e cada experiência me trazia a oportunidade de eu me conhecer um pouco mais. Me conheci jogando mais à vontade, me conheci jogando mais nervoso e fui entendendo como é que eu funcionava. E que, de novo, tinha que ser a minha maneira. No começo, a gente acaba se espelhando. A gente tenta estar no vestiário e olhando como é que o outro faz e fazendo igual. São os primeiros erros que a gente faz. E aí vem o aprendizado, eu tenho que achar a minha maneira de fazer. É legal testar os modelos e é necessário testar os modelos até encontrar o teu. E eu fui encontrando o meu. Eu fui um cara que comecei muito tarde, eu tinha deficiências técnicas. Eu não tenho força no braço, meu braço é magrelo. Então, no voleibol se dizia, tem que ter técnica e tem que ter força. Eu falei, ferrou, não vai dar. Não consigo, quer dizer, eu consigo. E era o que todo mundo dizia pra mim, não vai dar. Eu falei, por que não vai dar? Tem que fazer um ponto. Mas fica mais difícil? Então deixa eu tentar entender a minha maneira. Demorou para engrenar. Demorou para eu conseguir, quando eu troquei de posição para ir para ponteiro, demorou para eu encontrar a minha maneira, porque eu tentava fazer na porrada. E daqui a pouco eu fui descobrir na minha caixinha de ferramentas o que tinha, e a partir dali o Roberto começa a ter eficiência, vira um grande jogador, e a gente se descobre. E normalmente descobre, na minha história, vem depois de uma grande tragédia, depois de um grande fracasso, depois de algum momento que dói muito, e naquele momento a gente tem aquilo lá. Encaro, deixo quieto,
E eu sempre encarei, sempre degustei. Não me martirizando ou me sacrificando, mas por que é que eu errei desse jeito? Por que é que eu não fui bem? Por que é que deu errado? Onde é que está o erro? O que é que eu posso fazer diferente? E dali, cara, ao não terceirizar essa responsabilidade, por mais desprazeroso que seja o momento da dor, é só ali, é naquele momento que tu tem para tu estar ali sentindo e talvez descobrir. E se tu descobrir uma coisa, cara, é pro resto da vida. E aí valeu a pena. Aprende e leva isso pro resto. Vale a né? pena. Você está voltando para a Ubra aqui hoje, no nosso encontro. Você tem uma história também aqui na Ubra. Aliás, em vários grandes clubes, mas aqui na Ubra você tem uma história bem marcante também, né? Aqui foi meu primeiro título brasileiro. Aqui que eu saí de anônimo para revelação do campeonato, para melhor atacante, e a minha primeira convocação para a seleção foi aqui. Nosso time dos cabelos amarelos. Isso. Era um time muito jovem e no meio do campeonato a gente olhou os timaços que tinham naquele campeonato, e a gente muito jovem, primeira Superliga como titular de muitos ali, e a gente fez uma brincadeira, né? Falou, cara, um papo assim, como o nosso aqui. E se a gente chegasse numa final, e os caras, cara, que besteira, imagina, não, mas tem como, talvez dê. Eu faria qualquer coisa, Alguém falou, cara, eu pintaria meu cabelo de amarelo, e ficou uma brincadeira. E a gente chegou na final, e quando chegou na final a gente se reuniu e falou assim, cara, a gente falou em fazer isso, né? E virou uma brincadeira, mas com uma razão muito grande. Porque a gente encontrou naqueles cabelos amarelos no primeiro ano uma força muito grande. Porque enquanto a gente tinha dificuldade, a gente colocava isso na preleção. Na hora que em algum momento dessa final a gente sentia alguma fraqueza, olha no cabelo do cara, vê o quão feio ele tá, e ele se sacrificou nessa feiura para estar aqui. E esse cabelo amarelo representa o tanto que a gente quer ganhar esse campeonato. E virou o nosso mantra, nossa âncora mental. E a gente foi uma das finais que, olha, nunca vi um time jogar tão... Foi 3 jogos, 3-0 e a gente matou. Qual é o rapidinho. ano que a gente está falando aí, só para 2002, 2003. 2002, 2003, a temporada, né? Lembrando do calendário do voleibol, né? Bom, e aí, o jogador consagrado, aí falando já no resumo da passagem do Minucci como jogador, ele trouxe muito conhecimento para a carreira de gestor, palestrante, certamente um combo de tudo isso. Então a gente vai para um rápido intervalo e logo mais a gente volta falando um pouco mais deste segmento do Roberto pós-voleibol. Pode ser? Claro que sim. A gente já volta então no Multi-Entrevistas com mais detalhes desta carreira impressionante de Roberto Minucci Júnior. Até já. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho com o sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem, escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína. Tudo produzido aqui no Rio Grande do Sul, distribuído em todas as regiões do Brasil, escolhido por você e em mais de 40 países. Procure as delícias Alibem nos melhores supermercados. Bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína. Alibem, bem juntinho de você. O nosso entrevistado é Roberto Minucci Júnior, destaque como jogador de voleibol, mas também a gente quer falar da carreira pós o voleibol. No momento em que o Minucci resolve se aposentar, surge um gestor, surge um palestrante. Como que foi esse processo? Está sendo, né? São 10 anos agora esse ano da minha decisão de parar de jogar. Sempre trabalhei muito com objetivos, né? Quando eu descubro o problema cardíaco era 2005. E eu botei na minha cabeça que se eu pudesse voltar a jogar vôlei, eu jogaria 10 anos. Eu jogaria até 2015. Eu daria desses 10 anos, 5 anos para tentar voltar à seleção brasileira, tentar voltar à minha carreira, né? E os últimos 5 anos eu dedicaria para conhecer pessoas e preparar meu pós-carreira. Porque eu comecei a entender com 23 anos, falei, cara, e se eu parar de jogar agora? O quão difícil é ser ex-atleta, cara? É difícil as pessoas entenderem isso. Mas o atleta vive tão enclausurado ali naquele mundo que quando ele sai, ele está muito novo para ser velho e está muito velho para ser novo. Ele não tem experiência suficiente. Muito boa essa definição. Ele não tem experiência suficiente para tocar a vida, mas ele está muito novo para começar a adquirir experiências. Está muito velho para fazer isso. Então, é uma confusão. E eu senti isso e eu botei na minha cabeça. Então, eu voltei a jogar, voltei a ser campeão brasileiro, voltei para a seleção brasileira. Fechei meus 5 anos e os últimos 5 eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, montei um projeto de vôlei que foi para Sojipa, e da Sojipa foi ali para o La Salle, em Canoas. E
ali começou meu pós-carreira. Uma equipe de vôlei em que eu montei, junto com alguns parceiros, para eu estar no mesmo lugar e ficar 5 anos sem ficar viajando tanto para Nós estamos conhecer. falando de 2010 Não, a 2015. 2015. Então, nesses 5 anos eu estava ali como gestor, como comercial, fui desenvolvendo e aprendendo a montar uma equipe esportiva amadora. Caramba, que desafio! E, ao mesmo tempo, jogar e, ao mesmo tempo, levar a vida. Mas aprendi muito, botei meus filhos em uma escola, aproveitava muitos momentos das festinhas infantis para conhecer os pais dos coleguinhas, porque a minha vida era só no esporte. Todo mundo queria saber a minha história, mas eu dizia, Glauco, eu quero saber a tua história, como é que tu chegou até aqui? E eu fui colecionar histórias, botei na minha cabeça que eu tinha que colecionar 50 histórias, pelo menos, para entender quem eram essas pessoas bem-sucedidas da vida e com quais eu me identificaria, o tipo de personalidade para eu seguir minha pós-carreira. Então foram 5 anos eu investigando, fazendo uma pesquisa de mercado, para quando eu parasse eu tocar isso. Então muitas coisas vieram à mente, assim. Eu tenho um veio empreendedor. Eu gosto de desafio. Eu acho que quanto mais sossegado eu tiver, pior eu estou. Eu tenho que estar sempre buscando coisas novas. Então parti para o mundo do empreendedorismo, mas aquela essência de desenvolver pessoas. Essa aí sempre foi, quando eu olho para o vôlei, eu era o capitão do time. E o que eu mais sinto saudade do vôlei é de estar com o meu grupo no vestiário, desenvolvendo, preparando o campeonato, tentando fazer aquele cara jogar melhor. Dentro disso, eu entro para um grupo de empreendedorismo, de investimentos, e a gente faz, cara, em 5 anos, um absurdo de coisas boas por aí, em várias áreas, inclusive futebol, até a pandemia. E aí na pandemia fecha tudo. E aí vem uma grande decisão, muito parecida, não envolvendo saúde, mas muito parecida. E agora? Aquela lá da doença, da época da doença no coração. Sigo ou não sigo? Sabe? O mundo inteiro fechou. Tudo fechou. Se eu listar aqui quais foram as minhas responsabilidades e o que eu fiz de errado, nada, mas eu estou proibido de trabalhar. Meus negócios estão fechados. Volta, vem bandeira preta, vem bandeira branca. Com a bandeira preta depois vem saúde. Meu sócio fica muito mal, eu tenho uma trombose com risco de embolia. Cara, meu pós aí é papo para mais umas 3 horas. Mas resgato disso porque eu mantive a minha essência. Eu falei, não vou parar. Eu não vou parar. O que aconteceu aqui é no mundo do empreendedorismo, é outro mundo. É um mundo de negócios, não é o vôlei, mas existe uma coisa, existem os meus negócios, existem os meus parceiros e existe a possibilidade de retornar. Eu fui fechado pela impossibilidade de trabalhar e eu vou, enquanto eu tiver condições, brigar para voltar. Estou até hoje e vou conseguir. Ainda falta um tempo. E aí vem os desafios do empreendedorismo, que eles são muito diferentes do esportivo, mas no final das contas tem a essência do ser humano por detrás igual. Seja ela nos negócios ou o torcedor, que quando tu tá bem tu é o herói, quando tu tá mal tu vira quase que um bandido, né? E assim também é no mundo do empreendedorismo. E está sendo 5 anos de uma grande experiência pós-pandemia, vinda de uma enchente em que me afetou no meio e eu perdi o restante das coisas que eu tinha, mas no mundo em que eu aprendi a olhar. Foi só comigo? Não. Na pandemia foi só comigo? Não. Afetou só eu? Não. Afetou todo mundo. Enchente, afetou todo mundo. Então vamos lá. Então vamos partir, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Dentro dessa, eu resgato, nessas experiências que eu tenho de enfrentar adversidades absurdas, eu resgato coisas minhas de saber o quão despreparado esse mundo tá, cara. Nos momentos de crise, seja uma enchente ou seja uma pandemia, quanta desavença ocorre, quanta briga ocorre, quanto sentimento de achar um culpado e tentar aproveitar para não perder ocorre, que confusão é. Muito parecido quando tem alguma crise do esporte. Quando os times não estão jogando bem, a gente vê muitas vezes, né, os atletas dando discurso, brigando com a diretoria com os técnicos. O que é necessário para um time sair da crise? Unidade, alinhamento, coerência. Falei, cara, tá tudo errado, principalmente no mundo do empreendedorismo. Comprei essa briga, sou o cobaia novamente dessa briga, porque eu não vou parar, e o que eu sinto eu tenho aprendido. E eu sei que eu vou reverter esse jogo. E com isso eu busco a minha experiência esportiva e trago, dentro dessa essência, muito aprendizado. Fui estudar mais neurolinguística, mais neurociência. E eu transformo isso numa palestra, transformo isso num treinamento das minhas vivências pessoais, transformadas em ferramentas para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia em momentos de crise. Mas a palestra, qual é o público-alvo? Qualquer pessoa que queira se desenvolver. Qualquer pessoa que tenha... Obviamente que as empresas, a mente aberta. Obviamente que as empresas me levam para o time comercial, né? Porque o pessoal quer vender mais. Mas, poxa, cara, já fiz em escolas, já fiz em universidades. É muito bonito, porque é uma situação que, usando a metáfora do vôlei, onde eu conto a minha história do vôlei, mas não da minha história, eu utilizo ela como uma metáfora para que as pessoas vão se identificando com
com as derrotas, com as vitórias, com os tombos, em cada situação uma ferramenta para a gente aplicar na vida, que vem lá da neurociência, da neurolinguística. Então é uma rota muito bonita e muito bem feita. E com isso a gente traz uma coisinha do vôlei, aquele esporte diferente que eu falei. O vôlei tem que ter a vitória pública para o time ser campeão. Mas o vôlei de tão coletivo que é, para aumentar e melhorar o coletivo, sabe o que a gente fazia? Parava e treinava individual. Cara, tá um horror nosso jogo, então para de treinar o coletivo, aperfeiçoa o passe, aperfeiçoa o levantamento, volta todo mundo e vamos fazer a máquina girar. Então, dentro disso, eu trago, dentro de uma palestra, que qualquer setor coletivo, para sair de uma crise, para crescer, a primeira coisa que tem que acontecer é a vitória particular. Se eu, na minha vitória particular, não fizer a minha função com excelência, não tiver a minha percepção do todo, não adianta ter uma baita estrutura pública, não adianta ter um grande time ou uma grande empresa ou grandes profissionais. Se aqui da tua equipe, nenhum dessa sequência não estiver firme para fazer, não vai sair um bom programa, cara. E quando eu olho nos momentos de crise, e a enchente foi materializada, essa crise, a pandemia ainda foi um vírus invisível. A enchente para nós aqui foi materializada, cara. E quando a gente olha aquilo, o que a gente entende da crise? É uma baita oportunidade. Mas, infelizmente, ainda se tira o melhor dos melhores e o pior dos piores. Então, ali eu vi uma grande oportunidade de eu contar a minha história, de eu trazer ferramentas para que nas próximas crises as pessoas não tentem ser o melhor do melhor ou o pior do pior. Elas tentem entender o todo e aproveitar para crescer no vitória particular, porque aí sim a gente vai poder fazer alguma coisa para os nossos que estão em nosso entorno. Já continuamos a falar sobre este assunto, porque eu tenho um recado aqui, ó. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra, aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Quem for às redes sociais do Roberto Minuzzi Júnior vai ver lá, até conseguir. Nada resume melhor do que a vida do Minuzzi. Já fala tudo. Até conseguir. É já isso. Já fala tudo. É o que foi, e é o que está sendo, e é o que sempre será. É o meu maior aprendizado, cara. Porque vale a pena, entendeu? Vale a pena, dá para fazer. Até conseguir, como suportar as adversidades e transformá-las em conquista. Dá para fazer. As pessoas reclamam muito, né, Minuzzi? Isso não estou falando apenas no âmbito esportivo, não. No dia a dia, as pessoas reclamam muito e acham que não podem. Mas a questão de terceirizar a responsabilidade é incrível, né? Como as pessoas elas tendem a achar que o problema é dos outros, não é seu. E mais do que isso, não tem o poder de enfrentar esses problemas. Que uma coisa é reconhecer, não, eu tenho um problema. E outra é eu ter força para enfrentar. E nisso o esporte é muito bom, por isso que a minha história vira uma metáfora. Não é para dizer o quão forte, não, senão o título seria eu consegui, suportei os momentos. Não, cara, eu estou passando uma mensagem, eu estou passando ferramentas. O esporte é uma metáfora muito boa para isso. Você já viu um grande campeão numa Olimpíada perguntar para o cara como é que ele foi campeão? Ele fala, cheguei aqui, joguei, aí ganhei. Não, cara, aquele cara estava suportando muitas coisas para conseguir um resultado esportivo maior. E tem uma partezinha ali das ferramentas, que é uma parte que a gente fala sobre atitude. Eu resumo assim, atitude é ter a coragem suficiente de pisar no orgulho, sem terceirizar as responsabilidades, para descobrir por que a gente está errando. E essa é uma parte muito difícil. A gente descobrir por que a gente está errando. A gente querer assumir que a gente está errando. A gente bater no peito que a gente está errando e a partir daquela descoberta a gente melhorar e transformar em conquista. Mas deixa eu perguntar para o Minuzzi, que já tem experiência no lado bom, mas tem bastante experiência do lado difícil de tratar com as pessoas, com as instituições, com as reações de cada um. Por exemplo, já trabalhou no futebol, foi gestor de clube de futebol, no Tubarão, em Santa Catarina. Eu imagino que o futebol seja mais árido, mais tenso, inclusive. Lidar com pessoas é extremamente complicado, né? Porque uma coisa é o desejo próprio. Não, eu vou enfrentar e eu vou vencer, só que tem vários obstáculos pela frente. Cara, lidar com pessoas é a nossa vida. É complicado, mas se eu achar complicado e não querer mais fazer isso, que vida eu vou ter? Vamos nós pro telefone e ficar o dia inteiro aqui? Essa é a vida feliz? Essa é a vida que a gente quer? Eu tenho 4 filhos, cara. Se eu não aprender a lidar com pessoas, como é que vai ser com meus filhos? Como é que vai ser com meus netos? Como é que vai ser com meus amigos? O que vai acontecer daqui a 5 anos? Eu pago preço caro por isso, mas eu nunca parei. Futebol, ele tem ele é maior, né? É tudo maior que o futebol. Eu fui jogador de vôlei, mas se a minha carreira fosse no futebol, seria tudo maior. Mas assumir a responsabilidade é um ato de coragem. É um ato isolado.
E é um ato muitas vezes solitário. Liderar é um ato solitário. Porque quem está contigo na hora da liderança boa? Muita gente. Quem está contigo na hora de liderar uma crise? Pouca gente. Essa é a diferença do gestor e daquele que manda? Cara, chefia, gerência e liderança, 3 coisas diferentes. Chefia, eu mando e vocês obedeçam. Gestão, eu estou olhando o que tem de bom aqui para a gente fazer da melhor forma. Liderança, eu faço as pessoas acreditar no que eu acredito. É muito diferente. É muito diferente. O ato de liderar, ele tem que ser treinado continuamente. Ele é pelo exemplo, ele não é pelo conhecimento, ele não é pelo tom de voz e pela ordem e pela postura corporal. Liderar é pelo exemplo. Só que poucas pessoas estão prontas para serem lideradas, porque elas querem resultado, elas querem o conforto, elas querem o conveniente. Liderar e ser liderado é desconfortável. Tu vai passar por situações desconfortáveis. Até chegar no teu caminho, tu vai passar. Porque na hora que vier uma coisa muito ruim, o líder não desiste. Ele não terceiriza. E quem vai estar contigo? Não sei. Quem está afim de passar pelo desconforto. Só que lá na frente, cara, quando tudo isso passa, e hoje eu posso te contar a história da minha cirurgia, eu só te conto essa história muito bonita para ser o primeiro caso do mundo, porque eu enfrentei o desconforto. E eu vou contar essa história toda de pandemia que passou, porque eu estou enfrentando esse desconforto. Muitos foram embora. Muitos preferem a outra posição, né? De apontar o dedo e criar as suas narrativas. Eu enfrentei muita coisa, cara. Eu tive um estádio inteiro me xingando. Eu tive acusado de ser das piores coisas do mundo, eu fui acusado. Me doeu demais. Como gestor. Como gestor, que aí já extrapola, né? Já vai para a área pessoal, e aí tu vira um grande canalha e um grande bandido. E eu aprendi uma coisa muito interessante dessa fase, estou aprendendo muitas, mas tem uma coisa muito legal. Quando tu é uma boa pessoa, quando tu ajuda a primeira vez, essa pessoa fica grata e espantada, surpresa. Quando tu ajuda a segunda vez, ela não fica mais surpresa, mas ela fica grata. Quando tu ajuda a terceira vez, ela já estava esperando. E quando tu para de ajudar, tu vira um tremendo do mau caráter. Porque ela estava esperando e fala assim, tu não esteve aqui quando eu precisei. Esse é um grande aprendizado que eu estou tendo. E está sendo riquíssimo. Estou me tornando um baita cara, firme, para cuidar dos meus 4 filhos no crescimento. Porque são pessoas. Quando a gente deixa o nosso orgulho de lado, a gente olha aquela situação e a gente não deixa de estar lutando por aquela pessoa simplesmente porque ela te agrediu, e aí vem a parte espiritual, simplesmente tu faz porque tem que fazer, tu não está fazendo para ganhar aplauso de ninguém, eu não estou fazendo para ganhar aplauso de ninguém. O que eu estou fazendo é o certo a fazer. Eu me coloquei em situações que eu botei a minha família em risco. Perdi muitas coisas para manter viva a chance de poder retornar às coisas que a pandemia fechou. Que hoje está na mão da justiça, mas eu vou reverter. E nisso, quando eu estava me recuperando, veio enchente e me levou o resto. E eu fiz o quê? Continuo. E aí vem as palestras, cara. Faz 1 ano das minhas palestras. Sabe quando é que eu decidi palestrar para valer? Na enchente. Porque quando saiu da enchente, eu perdi tudo. O resto do que eu tinha. E quando eu saí, eu olhei para o Papai do Céu e falei, eu não vou fraquejar. Só uma coisa, meu caro. Sobrou só minha garganta. Agora vamos fazer dar certo. 1 ano depois, cara, eu sou uma das palestras mais procuradas hoje para fazer nas empresas. E aí eu quero aproveitar o gancho, então. Até conseguir. Quem quer ter acesso ao material, ao que você oferece, como é que pode fazer? É o contato por redes sociais? Como é que é? O Robertinho aqui está na raça ainda, né? Nós estamos buscando, começando a formatar a equipe, porque a palestra ela veio numa situação de sobrevivência realmente, mas de poder passar essa mensagem aí que já estava pronta. E no Instagram, né, Minuzzi Júnior, é onde eu tenho o material, o contato é 100% comigo, mas eu já estou naquela fasezinha, já senti que eu comecei a jogar vôlei, já senti que eu sou um grande jogador e senti que eu posso ter passos maiores. Então agora estou estudando já uma situação para eu profissionalizar isso, porque é uma mensagem muito boa, tem impactado muitas pessoas, foram em 1 ano, cara, mais de 25 mil pessoas que eu já falei. Poxa! E deixando mensagens muito boas, entendendo quem eu sou, entendendo qual é a minha briga, e principalmente com ferramentas para que essas pessoas possam seguir na sua batalha, sabe? E só para terminar, com tudo isso, tem tempo para aproveitar aquele time em casa? 4 filhos, mais a vida a vida particular? Na hora da crise, cara, a minha vida foi uma pauleira, ainda está. Tu tem que deixar um pouquinho de lado, sabe? Quando tem uma guerra, não tem muito o que fazer. Tem que ir pro front. E eu sei a hora de ir pro front, eu fui pro front. Agora eu começo uma fase onde eu estou resgatando um pouquinho das coisas que eu tive que deixar para trás. Mas deixei pelas razões certas, estou reconquistando pelas razões certas. E meus 4 meninos estão aprendendo muito, estão tendo um baita exemplo em casa. Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer ao Roberto Minuzzi Júnior pela participação aqui no Multi Entrevistas, nosso primeiro programa, né, desta reformulação. Foi um baita bate-papo, sucesso e, mais uma vez,
Muito obrigado. Portas sempre abertas, Minucci. Obrigado, me sinto em casa realmente, bater papo de esporte aqui na Ubra, onde eu cresci como jogador. Obrigado pela confiança, pela oportunidade, contem comigo. Tamo aí. Valeu. Neste fim de semana, 27 municípios gaúchos relataram danos com as chuvas de sábado e domingo. Em Porto Alegre já são mais de 80 pessoas acolhidas no abrigo emergencial da Zona Norte, mais de 130 no novo abrigo do bairro Floresta. Para evitar novas inundações a partir do escoamento dos rios de outras regiões no Guaíba, a Prefeitura da capital realizou o fechamento de mais 5 comportas que compõem o sistema de proteção contra cheias. Quem traz os detalhes é a Larissa Har. As comportas 1, 2, 4 e 6 no Cais Mauá foram fechadas na madrugada desta segunda-feira, mas os trabalhos começaram ainda no domingo, com o fechamento da comporta 12 na zona norte de Porto Alegre, localizada no acesso à Avenida Castelo Branco pela Voluntários da Pátria. Para o fechamento da comporta que compõe o sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, foram utilizados sacos de areia com argila e, por cima, no caso da comporta 12, outra camada de argila. Com o fechamento da comporta 12, o trânsito na região do 4º Distrito de Porto Alegre sofreu alterações. Por exemplo, na rua Voluntários da Pátria, com a Avenida Castelo Branco, na altura da Avenida Cairu, os motoristas que quiserem acessar a área central da cidade devem seguir pela Voluntários da Pátria ou até mesmo pela Avenida Farrapos. Já para acessar a Avenida Portuária, do outro lado da Castelo Branco, o acesso será orientado pelos agentes da IPTC a partir da Avenida Ernesto Neugbauer e pela rua João Moreira Maciel, com o trânsito liberado apenas para acesso local. Das 14 comportas que compõem o sistema de proteção da cidade, 3 delas já foram fechadas por definitivo. A gente tem 3 pontos atuais, focais nesse momento, no estado, em relação a essas últimas chuvas, né, aconteceram aí nos últimos 48 horas, ali, 72 horas. A gente tem que o primeiro ponto é o Uruguai, lá no trecho do Rio Uruguai, em primeiro atingido foi o Alto Uruguai, que a gente chama, que é ali a partir de Iraí até Barra do Guarita, que faz divisa com Itapiranga. Essa água já está se deslocando ali entre Porto Mauá, Porto Lucena, ali em direção também ao Baixo Uruguai, que a gente coloquialmente chama, assim, que é de São Borja Uruguaiana. Então, já teve uma cheia em São Borja Uruguaiana, já observada, então essa água está se deslocando da parte alta para a parte baixa, que vai prolongar a cheia nessa região. O segundo ponto focal é a bacia do Caí, onde ocorreu com essas últimas chuvas, ocorreu volumes elevados nessa região, que acarretaram nas cheias ali, principalmente na cidade de São Sebastião do Caí e Montenegro. E também o Taquari, né, que foi um outro ponto onde quando as chuvas ficaram concentradas, que daí os níveis já estavam elevados desde semana passada, né, a água, ainda bem que a água escoou a tempo, grande parte da água, e com essas novas chuvas ocorreram ali cotas bem elevadas, desde Santa Teresa, mas a inundação ela ficou a partir de Encantado. Então ela pegou ali a partir de Encantado, Roca Salles, em Lajeado também, Barra Estrela, ali entrou em cota de inundação, e a tendência é que esteja cota de inundação até o fim da bacia, que é a cidade de Taquari. Então, em suma, são esses 3 pontos maiores. A gente tem também que daí essa água, né, a gente tem uma região que compreende todas essas bacias, que chama de região hidrográfica do Guaíba, que ela aí compreende a bacia aí vai desde a bacia do Taquari, bacia do Caí, bacia do Gravataí, dos Sinos, a bacia também do Jacuí toda, que pega desde o alto até o baixo Jacuí. Ela vai escoar todo para um ponto, digamos, não um ponto único, mas um ponto de convergência dessas águas, que é o delta do Jacuí, que são as ilhas, e depois, posteriormente, o Guaíba, que é o corpo receptor de todas essas águas. Então, a gente tem que o Jacuí, de novo, vai apresentar novas elevações, conforme essa cheia vai descer do Taquari e do Caí, e a tendência é que nas ilhas, principalmente, seja o primeiro ponto de atenção, já foi enviado até, inclusive, alertas SMS para a região, né, a região está sobre alertas SMS da Defesa Civil, e, de novo, tem um reflexo nas águas do Guaíba, né, conforme ocorrer também ação de vento de quadrante sul, né, vento sul, sudeste, sudoeste, esses ventos, dependendo ali da intensidade deles, eles ocorrem de ser um certo represamento das águas do Guaíba, digamos assim, que vai fazer com que elas se elevem ali, principalmente atingindo a região do cais mesmo, de Porto Alegre, sabe, regiões mais baixas do Navegantes, regiões mais baixas da Zona Sul, sabe, então, no momento, assim, não há um risco indicado de uma inundação, assim, que vai muito além da cota de inundação ali, principalmente Cais Mauá, 3 metros, usina do gasômetro, 3,6 metros, sabe, então, nesse momento, a tendência, assim, dessa água se elevando, ocorrerem esses transtornos na região bem próxima da água mesmo, sabe, e também uns outros transtornos que já observado, por água infiltrando por baixo, né, em bueiros, ruas,
nesse sentido mais, sabe? Não é um sentido de uma grande preocupação com uma nova cheia do Guaíba, e bem longe do que já foi observado em outros momentos, como maio de 24, sabe? Nesse sentido. Com o cessar das chuvas, né, para essa semana agora, a tendência dos níveis continuarem em constante declínio, nas bacias, principalmente as dos vales. Nas bacias dos vales, que são o Taquari e o Caí. Então, com o cessar das chuvas, né, a tendência é que os níveis entrem em constante declínio ali, tanto no Taquari quanto no Caí. O que vai se observar ainda níveis elevados por um período maior vai ser no Gravataí e nos Sinos, que eles têm um comportamento de escoamento mais lento das águas. As águas normalmente tendem a demorar mais para sair dessas bacias, né? São bacias, digamos assim, o rio é um pouco mais plano do que nas regiões de vale, né, que o rio normalmente tem uma inclinação maior e escorre mais rapidamente a água. Então a tendência para os próximos dias é de manter níveis elevados, principalmente na região hidrográfica Guaíba, essa parte metropolitana aqui que pega, né, as principais cidades aqui, desde, né, ali Montenegro, desde a cidade de Taquari, Triunfo, Eldorado mesmo, e parte da cidade de Gravataí, parte de Canoas, as mais próximas do rio, claramente, continuar em níveis elevados. Então, a recomendação geral que a gente pode dar é não se aproximar dessas águas, né? A maioria das ocorrências que ocorrem são quando pessoas tendem a fazer travessias por essas águas, nesses níveis elevados no rio, que aí ocorre de ter né, uma ocorrência mais grave nesse sentido. Então, a tendência é que o Guaíba ainda vai receber essas águas, como eu comentei, e vai permanecer em níveis elevados por um período ainda mais prolongado. Então, mais uma semana e meia de níveis elevados. E aí também ocorre que a água do Guaíba vai escoar, né, consequentemente para a Lagoa dos Patos, e a Lagoa dos Patos também deve ter reflexos desses níveis, sabe? Então, a Lagoa dos Patos deve ter uma elevação mais lenta, né, não em comparação ao Guaíba, vai ser uma elevação mais lenta, mas vai ter uma elevação que vai atingir principalmente áreas bem ribeirinhas, assim. Então, áreas colônias de pescadores, áreas próximas ali, mais litoral, que morem realmente próximo mesmo da lagoa, vai ter reflexo nessas regiões, vai ter incidência de água se elevando, assim, próximo dessas casas, esses moradores bem ribeirinhos mesmo. No momento que vos falo aqui, não tem a perspectiva de uma cheia que se repita muito longe de maio, né? Maio de 24 está totalmente descartado o cenário, e também não está descartado novembro, que pode parecer uma cheia, assim, que se aproxime brevemente, assim, no caso Cais Mauá, né? Estou falando do Guaíba e Porto Alegre, brevemente, assim, algo que se viu em setembro para Porto Alegre, sabe? Mas algo assim que ainda não é uma certeza nenhuma, são só probabilidades que elas se alteram conforme passam os dias, conforme as previsões se atualizam, conforme os modelos se atualizam. Então, assim, no momento, nenhuma previsão de risco extremo para a região metropolitana, tanto para Guaíba quanto para cidades da região metropolitana. São, infelizmente, elevações que ocorrem conforme a cheia dos rios, e elas vão continuar com esse prolongamento ao longo da semana, principalmente no Guaíba. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade. Desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. O Multi Entrevistas fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.